começar. Bom dia, amigo web internauta, web telespectador aqui da UTV, a TV da internet. Está começando mais um Agropapo, o seu talk show do agronegócio. E aqui no Agropapo, você sabe, nós tratamos do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, enfim, o agronegócio, que tratamos aí da questão da política em torno do setor, da economia, tecnologia, meio ambiente, enfim, legislação em torno do agronegócio e também outros assuntos correlatos ao setor. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então falamos também de gastronomia, saúde, entretenimento, moda, turismo rural, enfim, tudo que circunda o agro e o nosso dia a dia. Bom, e nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2016, eu tenho o prazer de receber aqui dois jovens executivos consultores de uma das principais consultorias do agronegócio aqui brasileiro, que é a Paralax. Tenho o prazer de receber aqui o Fábio Halston e o Rafael Leão. Muito prazer pela presença de vocês aqui, muito obrigado, viu? Isso mesmo, obrigado Ronaldo pelo convite, nos receber aqui. A Paralax fica honrada em poder participar aqui desse talk show importante para difundir cada vez mais o agronegócio, enfim, todo esse arcabouço que envolve o nosso setor, né? Eu sou economista-chefe da Paralax Consultoria e estou aqui então para a gente bater esse papo bem relaxado e tranquilo sobre o agronegócio. E queria agradecer também o web internauta, o web espectador, que está nos assistindo aí, nos prestigiando nessa manhãzinha, final de manhãzinha. Só me apresentando, né? Sou o Fábio, sou diretor da área de pesquisa de commodities, tanto agropecuárias quanto metálicas e energéticas na Paralax também, então, para o pessoal saber, né? Muito bem. Bom, eu quero começar com vocês com um assunto já dessa manhã e tudo mais, que é essa nova queda aí na bolsa chinesa e tudo mais. Como é que vocês veem, vamos dizer assim, de certo modo, essa desaceleração da demanda do chinês e tudo? Se é possível a gente conseguir separar assim commodities não agrícolas de commodities agrícolas ou não? Tem muito alarmismo isso? Como é que vocês veem? Eu vou começar introduzindo só e o Fábio vai jogar a bola das um commodities papo, na mão do Fábio. Ele se vira com isso. Mas a questão, assim, a gente vê a China se desacelerando bastante forte. Tem indícios de que os dados possam estar um pouco comprometidos, que há alguma intervenção do governo que não esteja mensurando, de certa forma, a tamanha desaceleração que a economia chinesa está vivenciando. Mas a gente pode perceber por alguns dados, como a própria bolsa despencando, com a própria desaceleração da inflação interna muito forte. E isso tem impactado e refletido nas commodities, né, principalmente as industriais, que aí agora eu deixo para o Fábio comentar um pouco melhor essa conjuntura. Respondendo essa pergunta, né, se pode fazer uma separação, eu acredito que sim. É possível. Eu acho que a desaceleração chinesa ela deve impactar bem menos as commodities agropecuárias, né? Até porque o chinês vai precisar continuar comendo. Sim, sem dúvida. Né? Então, e agora com o fim da política do filho único e tudo mais. Exatamente. Então eles vão, o processamento, né, principalmente quando a gente pensa em soja, a China ela compra principalmente soja em grãos, né? Então para continuar fazendo o processamento ele deve continuar. Hoje em dia o Brasil ele tem mais ou menos um pouco mais da metade da produção é voltada para exportação. Tá. E a gente tem um outro fator que é muito positivo para o Brasil, principalmente nessa parte de grãos e até mesmo a gente pode pensar nas commodities pecuárias, né, como as carnes, que é o fato da desvalorização do real manter os grãos brasileiros mais competitivos em relação aos americanos. Perfeito. Então isso pode trazer manter a nossa exportação em alta, uma desaceleração chinesa impactando pouco, né? Outra vantagem que a gente também pode pensar, ainda pensando nas exportações, é a questão do Irã, que com esse fim das sanções econômicas, o Irã vai aumentar a compra, principalmente de carne brasileira. Tá. Agora, com relação às commodities metálicas, isso vai ser realmente um problema, principalmente quando a gente pensa na Vale do Rio Doce, essas grandes mineradoras, uma vez que a gente teve desde 2014, já com relação ao minério de ferro, a gente teve uma queda muito acentuada nos preços, caiu mais da metade, e também na questão do alumínio e claro, do petróleo, que a China é o segundo maior consumidor de petróleo atrás só dos Estados Unidos. Né? Correto.
Mas em termos das commodities agrícolas, acho que há um certo alarmismo aí de queda na demanda, consumo e tudo mais. Não, na verdade, vai se manter aí dentro de um nível de consumo. Eu acredito ok, que né? sim, principalmente pela soja, enfim, os grãos brasileiros se manterem mais competitivos no mercado internacional. O único problema pode ser talvez a questão da Argentina, que vem agora com o governo Macri está tirando a tarifa de exportação. Os impostos, né, as retenções. Sim. Como é que você vê esse, vamos dizer, despertar da Argentina dentro do comércio internacional agrícola? Então, mas eu vejo qual é o o seguinte, impacto? os produtores na Argentina estavam extremamente traídos na questão de vendas, né? Porque para eles não estava compensando vender. Tá. O governo Kirchner segurou muito os impostos, até a questão da taxa de câmbio. O produtor argentino resolveu não vender. Então isso aumentou muito os estoques. Agora, com essa redução na tarifa, os produtores tendem a resolver vender o que estava estocado. A desova da produção. Exatamente. Então, isso eu acho que não vai impactar o preço no sentido de criar um teto. Tá. Porque eu acho que essa desvalorização do real ela tende a manter esse ano os preços superiores aos que foram no ano passado. Principalmente com relação ao primeiro semestre. Tá, perfeito. E Rafael, essa questão aí que a gente teve uma polêmica aí na última semana em relação ao Banco Central, taxa de juros, na tua avaliação, você como especialista, a questão de aumentar a taxa de juros como um remédio de combate à inflação é um remédio que já deu a conta ou não? Como é que você vê isso? Vamos lá. Primeiro a gente teve uma situação bastante atípica, vamos dizer assim. O Banco Central ele vinha tentando retomar sua credibilidade, perdido, assim, de certa forma, alguns anos anteriores, né, por uma própria questão de leniência com a inflação. E ele fez uma comunicação, de certa forma, errônea, falando que iria aumentar entre 50 e 0,25, ou pelo menos dando a entender, não expressamente que iria, mas dando a entender que aumentaria. E acabou que ele não aumentou e não realizou um pedido do mercado financeiro, vamos dizer assim. E isso causou todo um impacto, né? As curvas de juros longas, futuras, acabaram abrindo moderadamente. Mas uma coisa que eu brinco é assim, que ele errou acertando. Porque apesar de eu ter acreditado que ele subiria, eu não concordava em subir a taxa de juros agora. Porque, pelo simples fato, a gente está passando por um choque da inflação que vem de preços administrados, um choque de alimentos, que são oriundos desse lado da oferta, né? Então, quando você aumenta os juros, você está buscando retração de demanda. Sim. Como a demanda não é a demanda que está sendo o causador dessa inflação tão alta, mas sim custos, essa inflação vinda de preços administrados, do choque de oferta, se a gente pensar a tarifa de energia elétrica que subiu absurdamente em 2015. Então, aumentar os juros teria pouco efeito sobre esses preços que explodiram, vamos dizer assim, no ano 2015. Né? Tá. E a tendência é que em 2016 esses preços se comportem de uma maneira muito diferente, que vão se desinflacionando. É importante ter em mente que esses choques inflacionários no Brasil levam 1 a 2 anos para se transferir, para se ajustar. Então a gente viu um 2015 de explosão, mas a gente vai ver um 2016 de uma inflação desacelerando, caindo para 6,5%, né? Então é uma desinflação significativa vindo do patamar de 11% ao ano, né, de 2015. E isso tende, então, a 2017 também a gente já correr já para o centro da meta e tudo mais. E é importante também lembrar que quando há o aumento da taxa de juros, a gente impacta as finanças públicas, né, através das contas do governo, aumenta o endividamento, como saiu ontem, é um dado estourou, recorde. a gente vê que é por conta disso. E um segundo momento que esses preços, né, como eu falei, vêm da parte da oferta e, portanto, é difícil de controlar. E o terceiro, que é o aprofundamento e a recessão brasileira, que já se encontra num patamar e tende a piorar ao longo de 2016. A gente vai ver desemprego indo para casa dos 2 dígitos, tudo isso mais, retraindo os salários, retrai ainda mais a demanda e por aí vai. A gente entra nesse ciclo de depressão econômica. Legal. Bom, nós estamos no final do nosso primeiro bloco. No segundo bloco eu vou, obviamente, querer explorar muito mais aí do conhecimento de vocês. Nesse aspecto aí de quais seriam as alternativas, enfim, se não é mais aumento da taxa de juros, o que poderíamos estar fazendo, quais políticas públicas o país pode estar desenvolvendo para destravar aí a sua produção, enfim, a sua economia, e também saber do Fábio a questão aí, qual a expectativa dele aí para as principais commodities, em termos de preço e tudo mais, que a gente pode tentar antever para esse ano. Legal? Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet, e voltamos já já.
população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar na busca lá Agropapo. E não deixe de curtir também a nossa fanpage, facebook.com/agropapo. E continuando aqui a nossa boa conversa com o Rafael Leão e o Fábio Halson da Paralax Consultoria. Rafael, no último bloco a gente falou aí dessa questão aí do aumento de juros como um remédio aí contra a inflação, o aumento da inflação. E se essa conta, enfim, o aumento de juros já meio que chegou num momento que já não traz tanto efeito, vamos dizer assim, quais seriam as alternativas que teríamos nesse sentido? A questão agora é a dosagem desse remédio, né? Que já parece estar matando mais o paciente do que a própria doença, nesse sentido. É eficaz, controlar a inflação com juros é eficaz, não perdeu sua eficácia. Mas a questão é que a gente já está numa recessão tão forte que aumentar vai causar uma recessão ainda mais profunda. Então, pensando nesse aspecto, como a gente poderia tentar sair dessa armadilha, eu não vejo outra alternativa a não ser a gente primeiro solucionar a questão da crise política. A gente não vai conseguir tocar nada, todas as reformas necessárias que o país precisa para voltar a crescer, passando desde uma reforma política, uma reforma fiscal, uma reforma tributária e por aí vai, inclusive a reforma da Previdência, que gera tanta discussão, se a gente não solucionar então esse panorama, esse quadro da política. Você não vê como dissociar as duas coisas. Não dá para fazer uma guinada nova econômica sem resolver a questão política. Com certeza não. Primeiro, eu acredito que o momento chave é março, que é onde vai tudo se definir com relação primeiro ao impeachment, se a presidente vai ser impeachada ou não, né? Se ela vai sair ou não do governo. Então, a partir disso, a gente vai poder ter uma ideia e ver as novas propostas que talvez um novo governo traga ou que o próprio governo consiga colocar. Porque ele precisa de muita aprovação na Câmara, o Senado não tá ali, mas não está ajudando, também a Câmara está bem perdida na questão de estar mais para a oposição do que com o governo nesse momento. Então precisa passar por esse elemento-chave de costurar e sair da crise em março para a gente poder ter uma perspectiva disso. Por enquanto, eu sou muito pessimista com relação a isso. Se a crise política não se resolver, a gente vai ficar tendo uma recessão e aí eu não sei até quando. Se talvez não se resolver esse ano, vai ser uma recessão muito forte esse ano, né? Agora vamos imaginar que a gente tenha um desfecho para a crise política, independente de qual que seja esse desfecho e tudo mais, mas tenhamos assim um encaminhamento um pouco mais de previsibilidade, vamos dizer assim. Aí nós temos os grandes desafios das reformas, né? Você entende que, enfim, para se fazer essas reformas todas, tributária, previdenciária, trabalhista, fiscal e tudo mais, direitos não terão que ser feridos? Vai ser uma questão crucial aí, né? Principalmente quando a gente vai falar da reforma trabalhista, né? Principalmente quando a gente pensar no trabalhador do campo, ou até no trabalhador da cidade, um operário, tudo mais, vai ter que ser discutido de certa forma com a sociedade, né? É uma questão bem difícil, né? Mas a gente tem que atualizar de certa forma, né, nosso Código do Trabalho, na CLT, que já está muito ultrapassada, né? Vem lá da década de 50, né? Então está muito ultrapassada para a questão do trabalho atual. É algo que tem que ser discutido de certa forma com a sociedade e exige que isso seja rápido, né? Outra reforma que a gente tem que discutir, que vai ser discutido com a sociedade, que é muito importante, é a previdenciária. Sim. Mas que não tem cabimento também a gente já ficar nesse molde que está hoje, né? Hoje você consegue se aposentar, não tem uma idade mínima, né? E isso acaba prejudicando também as finanças públicas.
Eu acredito que só a sinalização dessas discussões, a entrada dessas pautas com mais firmeza na Câmara e no Senado, isso já dá uma perspectiva para o investidor, acalma muita coisa. Então, quando se passar essa conjuntura de crise, vamos dizer assim, hoje eu trabalho com o cenário de permanência da presidente no poder. Então, se ela permanece, passa por toda essa crise e vem botando essas discussões, eu acredito que vai demonstrar uma boa vontade do governo. Isso já deve acalmar bastante os empresários, deve atrair um pouco mais de confiança com relação ao futuro do Brasil e tudo mais. Isso tende a gerar, melhorar as expectativas. Sim. E tudo isso vai entrando então aquele ciclo de se melhora a expectativa. Eu penso que tem uma Claro, demanda maior. até pra gente sair desse momento, desse círculo vicioso, Exato. de uma cultura muito mais rentista do que produtiva. Exato. Hoje a gente precisa sinalizar, o Estado, o governo brasileiro precisa sinalizar que a gente quer caminhar para um Estado que não privilegia o rentismo, que privilegia o produtor, seja o produtor rural, o empreendedor rural, o produtor fabril, o empreendedor fabril, o varejo, enfim, o que seja, mas que seja do lado que crie emprego e não só um lado que está se alimentando da renda de juros. Né? Então, uma sinalização forte nesse sentido, com essa orientação, tem tudo para trazer as expectativas de volta para um território positivo e melhorar com relação ao futuro do Brasil. Sim, e Fábio, e como é que você vê? O agronegócio continua aguentando o tranco em meio a esse cenário todo turbulento? Como é que você vê o setor? Bom, a gente está esperando expectativa de crescimento no PIB para esse ano no setor agro, né? Não no PIB geral, só no setor agro. Claro. E eu acho que ele vai continuar aguentando, só que com algumas dificuldades, né? Certo. A primeira é com essa questão cambial que a gente teve esse ano, que agora favoreceu essa safra, porém na próxima já pode ter uma complicação, uma vez que o produtor vai plantar num dólar muito alto, e se o dólar não estiver tão alto assim na próxima safra, pode trazer ou no mínimo uma diminuição na rentabilidade, né? Dado que um dos principais custos para a produção agrícola hoje são insumos importados, que é fertilizante defensivo. E como o dólar é, vamos dizer assim, de certo modo, no Brasil, previsivelmente imprevisível, é hora do produtor fazer hedge, né? Para essa próxima safra, né? Pode ser uma boa. Uma estratégia boa. Uma E estratégia quais são os boa. outros pontos aí que você elenca além do câmbio? Além do câmbio? Exatamente. Bom, o Brasil ele desenvolveu nos últimos anos uma tecnologia muito boa. É o único país do mundo que consegue produzir 2 safras, né? Até 3, né? Dependendo da região, tem gente que fala até 3, né? Com se colocar uma terceira safra ali de feijão no final. Isso. Então a produção brasileira ela tende a continuar crescendo. A gente tem desenvolvimento tecnológico, então o Brasil ele deve continuar. E as exportações não são um fator que eu acho que vão continuar favoráveis para o Brasil ainda esse ano. Por mais que a gente pode pensar alguns pontos negativos, por exemplo, no caso da Rússia e Venezuela, né? Que são países extremamente dependentes do petróleo e que consomem grande parte da carne brasileira. Então temos aí, vamos dizer assim, um ponto de inflexão que é preciso abrir mercado. Pode ser uma necessidade de abrir mercado, vai ser uma necessidade de abrir mercado, com certeza. E a questão do crédito, como é que você observa? O crédito para o setor do agronegócio, para o produtor rural, em meio a esse desafio aí do tesouro, enfim, de recursos e tudo mais, a gente pode ter um plano safra prejudicado? Sim, com relação ao crédito, eu acredito que a gente pode ter um plano safra prejudicado sim, principalmente porque a gente teve um aumento na taxa de juros, tanto do Pronamp, do Pronaf, Os programas específicos? Sim, exatamente. Eles aumentaram a taxa de juros. E outra questão é que o crédito ficou um pouco mais restrito, então se a gente pensar que a área produzida está crescendo, né? Então eu acho que o crédito ele pode vir a ser um problema. No passado a gente já teve um atraso na disponibilização de crédito, né? Então isso com certeza, tem muito produtor que precisa começar a plantar, não disponibilizou crédito ainda. E esse ano, com o aperto ainda mais econômico, até com essas questões de Operação Lava Jato, o crédito pode atrasar um pouco mais, então isso pode ser um problema nessa próxima safra. E como é que você vê uma necessidade, eu vejo até uma maior participação de outros bancos, outras fontes de financiamento dentro do agronegócio? Outros players participando, outros modelos, como é que você vê isso? Como destravar isso?
Sim, eu vejo muito importante o setor privado, né, entrar mais, atuando cada vez mais. Ele já está atuando cada vez mais, você já tem banco fazendo liberação de crédito para produtor, buscando isso, até por uma aposta até que o setor do agronegócio deve continuar crescendo, né? Então eu acho importantíssima a questão de você ter um crédito privado e até a taxa de juros melhores para você incentivar mais a produção. A gente tem hoje muita terra que é degradada ou mal utilizada, que daria para a gente conseguir aumentar ainda mais a nossa produção, o Brasil se tornar um país mais competitivo ainda nesse setor. Certo. E nessa questão, assim, por exemplo, de mercados futuros e tudo mais, ou até de empresas securitizadoras, títulos e tudo, como é que você vê isso? É um caminho também? São novas fontes aí de recursos para o setor? Sim, com certeza, são novas fontes para o setor, inclusive novas fontes importantes, né? O mercado, principalmente o mercado futuro, que a pessoa vai poder vender dentro de uma expectativa de preços melhores. Agora a questão é como que o mercado futuro vai reagir e como que a pessoa vai fazer essa especulação, né? Certo. Porque, por enquanto, a tendência tá em alta. Mas pode acontecer alguma coisa e a tendência mudar do nada. Tá. O mercado futuro, ele sempre tem um risco maior para o produtor, que pode deixar de ganhar mais um momento e ganhar menos no outro. Acho que a grande questão aí vai depender do produtor e do banco se armar de ferramentas de análises para poder, então, vamos dizer assim, tomar esses contratos futuros ou ficar vendido em algum deles. Então a ideia é que os dados também do campo sejam cada vez mais importantes e de que o agricultor e o próprio banco, o sistema financeiro se alimente e se arme de cada vez mais dados e análises de como está o campo, de como vai se comportar o clima, para poder ter uma certa forma, ideia de trajetória de preços que acaba sendo, vamos dizer, o mais importante no fim. Você citou a securitizadora, instrumentos financeiros, a própria letra de crédito agrícola que os bancos têm criado, que pode ser uma forma de prejudicar, porque a gente viu um ministro falando que talvez ele não seja mais isento, né, que antes era isento do imposto de renda, a LCA, ela passa a ser mas a alíquota zero, né? Pode mudar a alíquota. Pode mudar, porque o governo está precisando de financiamento. Isso pode prejudicar também o crédito para o campo. Então, os bancos brasileiros, que são, dentro todos do mundo, talvez os mais eficientes, isso é bem, vamos dizer, difundido no mercado, conhecido, todo mundo sabe que os bancos brasileiros são bastante eficientes, eles estão entrando e estão criando cada vez mais dessas ferramentas para ajudar o produtor no campo a ter esse crédito disponível. É claro que as taxas são diferentes, flutuam de maneiras diferentes, de acordo muito mais com o risco do que aquela taxa subsidiada, mas enfim, é algo que vem de maneira positiva do lado do banco. Legal. Bom, nós estamos terminando o nosso segundo bloco do Agropapo de hoje. A gente volta já para a gente falar um pouco mais dessa questão dos juros aí, diferença entre mercado livre e mercado subsidiado, ok? Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. Relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar lá Agropapo na busca. E também encaminhe perguntas para os nossos convidados. O WhatsApp vai aparecer aí na sua tela para você enviar a sua questão. Bom, vamos a mais um intervalo e voltamos já já. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje a Virginia Amicina no meu sistema de produção ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais.
E voltamos com o último bloco do Agropapo, o seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet, nesta terça-feira, 26 de janeiro de 2016. Relembrando que você pode assistir, rever este e outros programas no nosso canal no YouTube. Basta digitar Agropapo lá na busca e também curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/agropapo. Bom, e continuando aqui a nossa boa conversa com o Rafael Leão e o Fábio Halston, enfim, sobre aí os rumos da economia brasileira nesse ano e como é que o agronegócio se situa nessa questão. É uma pergunta aí que surgiu aqui até no nosso bate-papo no intervalo. É possível a gente dar um certo percentual aí de qual que é a diferença do juro praticado a taxas livres e o juro dentro do Plano Safra? Como é que é isso? A gente, para dar uma espécie de um guia até para o produtor, tentar antever algo, já que a gente, de certo modo, aqui entramos num consenso que o Plano Safra meio que pode ser prejudicado, o novo Plano Safra que vai lançar esse ano e tudo, se dá para tentar dar um certo caminho das pedras para o produtor sair um pouco desse crédito, só o crédito oficial. Acho que se a gente pensar que a taxa do crédito subsidiado ela está ali entre 4% até a TJLP, que seria em torno de 7%, a taxa livre seria muito mais próximo da Selic, 14,25%. Então a gente já tem uma diferença forte, né, entre o crédito, vamos dizer assim, que seria fornecido livremente, o recurso livre dos bancos, não, ou seja, aquele privado, o recurso privado, enquanto que o subsidiado ele é muito mais em conta. Agora fica sempre a questão, eu vou tomar esse crédito, mas será que eu vou receber ele efetivamente, com toda essa crise econômica do governo, essa crise política, será que ele vai ser liberado a tempo de eu colher os frutos dessa minha lavoura? Né? Então a questão é essa, mas existe sim uma diferença, ela é gritante, principalmente porque quando você fala subsidiado, quem está tomando parte do risco é o governo, né? Ou seja, botando a taxa às vezes muito mais abaixo da inflação, enquanto no outro crédito livre, fornecido pelos bancos privados, quem está incorrendo no risco de fornecer o crédito ao produtor é o banco, então ele tem uma avaliação de risco muito mais refinada, né, do que o setor público, que faz estudos elaboradíssimos. Mas tem um cadastro positivo na iniciativa privada para isso? Hoje está se formando, né, um cadastro positivo não dos é na bancos, prática ainda. mas não é na prática. Né? Hoje você tem os birôs de crédito que fazem essa análise, mas esse caminho do cadastro positivo está sendo criado pelos bancos, foi uma meta de discussão ao longo de 2013, 2014 e ao longo de 2015. Inclusive se criou agora um novo birô de crédito formado pelos 5 maiores bancos do Brasil, que é justamente para dividir esse tipo de informação, e isso tende então também a baratear, porque os bancos ficam conhecendo ainda mais o risco do seu tomador de crédito. Né? Eu acho que outra questão que é relevante de pensar também, Ronaldo, é que a rentabilidade sobre o capital no setor agrícola, ele não é uma rentabilidade muito alta, você pensar no capital investido, né? Ele chega a 2, 3, 4% de margem. Então, se a gente pensar que um juros muito mais alto, ele pode trazer realmente um problema no caso do endividamento. De rentabilidade. De rentabilidade. Uma coisa, pensando nessa parte de endividamento, foi, por exemplo, agora o que aconteceu com os produtores de algodão, né? Que entraram num alto endividamento, principalmente porque grande parte ainda se endividou em dólar, que foi um problema ainda maior. Então eu acho que o crédito de empresas privadas ele pode ser uma solução sim, pode ajudar e pode ser um viés que tem que tomar cuidado, justamente pensando nessa rentabilidade da terra e quanto está de juros. Bacana. Agora a gente falando um pouco mais especificamente sobre um preço, enfim, cenário mesmo para as principais commodities agora em 2016, o que você pode destacar aí, Fábio? Soja, milho, açúcar, como é que você vê aí os mercados? Bom, o que a gente viu no ano passado, né? A gente viu que no segundo semestre os preços praticamente todas as commodities agropecuárias subiram muito, dispararam em função do dólar que chegou a bater até 4,20, né? Então isso foi um fator muito importante. Mas agora para essa safra, minha posição é que o preço tanto da soja quanto do milho e o do açúcar, que saiu de 55 para 85, né, um ganho de R$30 aí por saca, vão se manter todos em alta. Por quê? Primeiro a gente está tendo esse ano aquele fenômeno El Niño. Isso está trazendo um excesso de chuvas na região sul do país. Seca no centro-oeste. Seca no centro-oeste. Agora essa semana voltou a dar uma chuva que deu uma melhorada, né? E principalmente ali na região de Matopiba. Sim. Que a região de Matopiba hoje, se a gente considerasse ela um estado, ela seria o quarto maior estado produtor brasileiro. Perfeito. Né? Então ela é uma região muito importante, ali está tendo uma seca muito forte, que
pode vir afetar a nossa área plantada. Deixa eu só fazer uma passão rápida aqui, a audiência do Agropapo também é urbana, enfim, justamente o desafio do programa é contar também o que é a agricultura, o agronegócio, para quem não milita no dia a dia do setor, né? Essa região aí do Mato Piba, aí, eu queria que você pudesse explicar o que é essa região aí, sul do Maranhão? Essa região do Mato Piba, o próprio nome já diz, né? Que ali é um pedaço do Mato Grosso, ali tem... Não, Maranhão, Piauí, Tocantins e o oeste da Bahia. Oeste da Bahia, isso. É uma nova fronteira agrícola aí que se desbravou. Isso é uma região que, exatamente, uma nova fronteira agrícola que nos últimos anos apresentou uma grande produção e subiu muito a produção até da produção brasileira. Então é justamente isso. Tá, e aí a gente retomando um pouco só na questão, te interrompi aí, não era para ter interrompido, mas só para fazer esse registro, essa questão aí do preço mesmo das principais commodities, soja, milho, açúcar, você vê aí uma tendência altista? Sim, eu vejo uma tendência altista esse ano. No mínimo vai terminar nos patamares semelhantes ao do segundo semestre esse ano. Eu acho que ainda sobe até um pouco mais, principalmente no caso da soja e do milho. E do açúcar, né? O açúcar, o que aconteceu esse ano no açúcar? O açúcar, normalmente, as vendas internas elas compensavam mais do que a externa. Perfeito. Esse ano mudou o cenário, as vendas externas estão compensando muito mais do que as vendas internas. Isso permitiu que os usineiros aumentassem muito o preço do açúcar para um ponto subir R$30. Aumentaram porque em função do mercado externo, né? E acaba refletindo internamente. É uma questão de mercado, não é uma questão simplesmente, não é ganância. Claro, é uma questão mercadológica. E o açúcar é uma commodity também que a gente tem que pensar que ela é matéria-prima para quase todos os produtos alimentícios, né? Certo. Grande parte deles utilizam açúcar. Então não vai ter, com certeza vai impactar principalmente na inflação dos produtos de alimentos, como a gente estava comentando. E pegando nessa perspectiva de inflação, agora do ponto de vista mais doméstico, tudo, produção de arroz, feijão, como é que está isso? Então, arroz, a gente está tendo como eu comentei, né, no El Niño ele traz uma chuva muito forte na região sul, que é uma região importante na produção de arroz. E também agora a gente teve nessa última semana aí uma chuva muito forte ali no Mato Grosso do Sul, que também atrapalhou bastante. Então a gente pode ter uma queda um pouco na oferta interna. E o Brasil ele ainda tem uma certa dependência nessas importações de arroz. Agora, não somos autossuficientes ainda. Ainda não. Assim como também o feijão é praticamente todo para mercado interno também. Também a gente tem ainda uma pequena importação, desculpa. E a gente tem a questão do trigo, que eu acho que vai ser onde mais vai impactar mesmo, porque o trigo ele é matéria-prima para a produção de pão, certo? E o trigo, grande parte do nosso trigo é importado, praticamente metade do que a gente consome é importado. E a região sul também é a principal região produtora, ou seja, a chuva também está atrapalhando muito a produção. Então essas commodities eu acho que vão ter um impacto importante na inflação. E elas podem ter um impacto significativo na nossa inflação doméstica ou não? Com certeza, né? Porque a gente brinca, né? O trigo é pão, o pão está no índice de inflação, né? E pensando também no dólar, então tudo que está ligado ao dólar, esses alimentos que a gente consome importado, né? O trigo, um pouquinho do feijão, um pouquinho do arroz, etc., acaba sendo impactado por conta da alta do dólar. Você junta com um choque de oferta aqui de dentro, ou seja, uma retração, a demanda continua no mesmo lugar, o choque de oferta, que é uma retração, então faz com que o preço suba, né? Isso, evidente, vai ficar claro, né, nos indicadores de inflação na hora que a gente olhar alimentação e bebidas, né? O grupo do índice de preço ao consumidor amplo, né, calculado pelo IBGE. E também outro que são as partes non-tradables, ou seja, aqueles não comercializáveis no mercado externo, que são a parte de raízes, leguminosas, enfim, outros produtos agrícolas também são impactados pela chuva, né, que acaba estragando a produção de cebola, prejudica, enfim, a batata e tudo mais. Todos esses produtores ficam alarmados quando a chuva está em excesso, né? Então isso impacta a inflação. E voltando àquele nosso bloco, não vai ser os juros que vai controlar porque choveu, isso não vai reduzir a disparada desse preço, né? Então seria um remédio ineficaz para controlar isso nesse momento. A melhor coisa que nós teríamos agora é o produtor ter se armado de seguros,
ter mais crédito. Que é um grande desafio também no Brasil. Controlar isso aí, ter mais crédito para ele conseguir contornar justamente essa situação e tudo mais. Isso daria um alívio dele não precisar corrigir tanto o preço, né, em virtude da sua produção ter sido prejudicada e por aí vai. Mas a gente pode esperar sim, principalmente nesse comecinho desse primeiro trimestre, uma disparada aí de alguns produtos alimentícios, né, que vai ser capturado pelo índice de preço. Tá, e do segmento de carnes, o que a gente pode dizer desse setor? É um setor que nos últimos anos está tendo uma boa rentabilidade aí, né, para o pecuarista e tudo mais. A gente está no momento de ter uma virada de curva nesse setor ou ainda não? Ou pela demanda mundial, isso? O preço, vamos pegar o preço do boi gordo. Eu acho que o preço do boi gordo ele deve apresentar oscilações ali entre um pouco mais de 50 reais a arroba, um pouco abaixo de 50. Vai oscilar nesse patamar. Tá. Isso porque a gente teve uma queda, a gente está tendo uma queda na demanda interna com essa recessão econômica, né, que o Brasil está passando, e isso diminui o preço principalmente da carne bovina, que é uma carne cara. Certo. Tá. Porém, a nossa oferta de boi pronto para abate está restrita esse ano. O número de abates também caiu. Então, isso com certeza vai manter o preço num nível que eu acredito que vai ficar oscilando ali entre 50 reais a arroba. No caso do suíno e do frango, o preço chegou do frango, pegou agora R$4 o quilo, né? Chegou no frango congelado. E eu acho que ele vai manter nesses patamares, podendo subir um pouquinho mais, um pouquinho menos. Chegar a uns R$4,20, R$4,30 talvez o preço do quilo. Tá. Isso favorecido por uma demanda interna, né? Que quando você tem um empobrecimento da população, normalmente eles tendem a substituir a carne bovina ou até um pouco a suína por uma carne mais barata, que é o caso do frango, né? Então isso, e outra questão é a demanda externa, que tem sido favorecida nos últimos anos aí de carne. Que deve se manter aí. Que deve se manter e essa é a expectativa nossa. Legal. Bom, a gente está caminhando para o encerramento e desfecho do nosso agropapo. Antes de encerrar, eu quero testar um pouquinho aí a parte futuróloga do Rafael, que ele pudesse dizer aí, de repente, alguma coisa em relação a números mais específicos mesmo, de taxa de juros para o final do ano, inflação, PIB, o que dá para dizer? Bom, começar pelo PIB, né, o número mais alarmante, a gente está esperando uma contração em torno de 3% para 2016, 2015, que ainda não fechou, a gente está esperando que tenha caído 3,5%, ou seja, muito próximo do que foi 2015. Tá. Então, uma contração de 3% do PIB total da economia brasileira. Inflação, a gente vai ver uma desinflação saindo de um patamar de 11% em 2015 para algo muito por volta ali, entre 6,5% e 7%, nesse ano de 2016, caindo para 5,5% em 2017. E a Selic, né, a taxa de juros, eu vejo agora estabilizada num patamar de 14,25%, começando a cortar no último trimestre de 2016 para até 13,75%, seriam 2 cortes de 25 pontos base. Certo. E câmbio, dá para fazer alguma coisa? Ou câmbio, a gente tem uma brincadeira entre nós economistas que só existem 3 coisas que levam o homem à loucura, né? Seria o amor, a ganância e o câmbio. A taxa de câmbio deixa os economistas doidos. E futurólogo mesmo, olhando a bola de cristal, a gente está com algo em torno de 4,3, uma média de câmbio nesse ano, que é uma desvalorização muito menos significativa do que foi em 2015. Legal, meus caros. Olha, foi uma ótima conversa mesmo, a gente poder falar aqui sobre o cenário macroeconômico e como o agronegócio está inserido nisso aqui, né, nesse ano de 2016. Eu agradeço mais uma vez a presença, a participação de vocês no Agropapo e voltem mais vezes. É isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos também o convite, muito obrigado você, Ronaldo, o pessoal da AllTV, e esperamos voltar mais vezes aqui para ter esse papo legal. Muito bem. Bom, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AllTV, a TV da internet. Bom, e relembrando que você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, basta digitar Agropapo lá na busca. E não deixe de curtir a nossa fanpage, facebook.com/agropapo. Bom, nós voltamos na próxima quinta-feira. Um abraço, tchau, tchau.